Deputado, qual o balanço que o senhor faz desse primeiro ano de mandato, o senhor que começou o primeiro mandato, estreando na Assembleia? Foi um ano bastante complexo, né? Assim, muita coisa, muita novidade. Ontem eu fiz uma prestação de conta do meu mandato e eu estava na abertura justamente dizendo isso. Assim, está sendo um ano difícil, porque primeiro por ser novidade para mim, né? Assim, as pessoas às vezes perguntam assim, mas todas essas coisas que acontecem você não imaginava? Como diz um clichê, né? Todo mundo sabe o que é uma enchente, diferente é você colocar o pé na lama, né? Então tem sido um ano cansativo, assim, muito cansativo, mas de muito aprendizado, né? Aprendi muitas coisas. Estou aprendendo ainda, porque nesse universo tem sempre uma novidade, tem sempre algo, né, na espreita, e, enfim. Mas eu acho que assim, foi um ano positivo. Assim, eu considero que o trabalho que eu fiz e que estou fazendo ainda, né, o ano está acabando, mas nós não concluímos ainda os trabalhos, eu considero que foi um ano bastante positivo. Assim, eu tenho tentado perseguir as minhas metas, aquilo que eu sempre acreditei, e tentando mostrar à sociedade que existe sim a possibilidade de uma nova política, de uma postura diferente, porque o clichê é quase sempre o mesmo, né? Você não vai resistir porque quem entra na política fica igual e tal. E às vezes eu tenho pensado, é difícil você manter-se numa posição diferenciada, acreditando em novos caminhos, não é fácil, né? Você leva pedrada de todo lado, você muitas vezes está ali sozinho mesmo, mas a sociedade tem apoiado bastante o meu trabalho. Agora, por outro lado, eu vejo também que tem uma coisa que eu acho que assim, um mito, né, que as pessoas sempre diziam, que para mim caiu por terra, que é a questão de que você tem que se adequar ao sistema, senão você não sobrevive. Depende do que você está chamando de sobrevivência, né? E que sobrevivência você está procurando. Então, eu acho que não. Eu acho que é possível, sim, você manter as suas convicções. A política, é claro que a política tem a questão, né, de que muitas vezes você precisa né, construir, dialogar, né, abrir mão de determinadas coisas, mas isso se faz em prol da sociedade. Então eu posso abrir mão de algumas coisas que eu acredito que sejam melhores em função de conseguirmos avançar em algo que seja positivo para a sociedade. Mas existe uma linha, né, que você não ultrapassa, né? Então, assim, eu acho que tem sido um ano positivo, sim, e eu consegui nesse primeiro ano resistir. O senhor foi eleito, né, é do PSDB, que é um partido que tem o vice-governador do estado, deveria ser o partido esses projetos. Como é isso? Como é viver sendo considerado oposição, mas estando na base? É uma posição delicada, né? E até parece meio paradoxal isso, né? Até porque as pessoas estão sempre acostumadas àquele maniqueísmo, né? Ou você está comigo ou você está contra mim. E eu penso a política em outro nível. Às vezes eu fico pensando, as pessoas não entendem muito a minha postura muitas vezes, porque as pessoas pensam a política como ela é. Ou seja, assim, num pensamento muito horizontal, muito raso, muito baixo, muito pequeno. Eu penso a política em outro nível. Eu acho que se todo mundo fala em democracia, em cidadania, em republicanismo, etc., então eu tenho que provar isso através da minha prática e não só do meu discurso. Então, se eu discordo de você e eu tenho opiniões contrárias e você realmente é republicano e democrático, você vai me ouvir, você pode não concordar comigo, mas você vai aceitar o fato de que eu tenho todo o direito de criticar e que eu devo ser ouvido como parlamentar ou como cidadão. O que não pode é o tempo inteiro as pessoas falarem de democracia e de transparência e não sei mais o que, mas não aceitar, né, o contraditório, o bom debate.
Então, isso não pode ocorrer. Quanto à questão, assim, às vezes eu fico pensando que as pessoas, às vezes, me taxam mesmo como oposição. E eu não sei, eu não me incomodo de ser taxado, assim, embora eu concorde muito com o Edgar Morin, num livro em que ele faz uma autobiografia, Meus Demônios, um livro fantástico. Para mim, Edgar Morin é o maior pensador vivo, né, ainda. E ele diz assim que ele sempre quis escrever um texto e que teria como título Eu Não Sou dos Seus. Que ele diz então ele explica que ele nunca escreveu o texto, mas o título sempre esteve na cabeça dele, porque a vida inteira as pessoas tentaram rotulá-lo de alguma forma, né? Pensador de esquerda, filósofo de esquerda, outra hora geógrafo de não sei o que e tal, mas que ele nunca aceitou esses rótulos, né? Ele sempre se sentiu livre de tudo isso. Então, assim, eu tento também não aceitar rótulos, né? Porque eu acho que o parlamentar, Renata, e não é clichê, é a minha crença. Eu sou representante de quem? Eu sou representante da sociedade. Então, a minha legenda partidária é o PSDB, mas em primeiro plano eu represento os interesses da sociedade. Eu não represento primeiramente os interesses partidários. E o governo, então, eu não sou representante dele, né, de forma nenhuma. Então, assim, quando você fala, por exemplo, como tem nas câmaras, tem no Congresso Nacional, líder do governo. Então, se eu sou o líder do governo, ali eu estou representando o governo, né? Então, assim, talvez o líder do governo tenha esse papel. Eu não. Então, eu não me importo nem um pouco de questionar aquilo que vem do governo, mas as pessoas que prestam atenção, e eu sei que vocês acompanham assim, né, minuciosamente o que acontece no mundo político aqui no Espírito Santo, que tudo que eu tento debater, o que eu critico, o que eu apoio, o que eu proponho, eu me fundamento muito bem. Nada é de uma forma rasa. Olha, eu vou fazer isso só para implicar com o governador porque eu não gosto dele, essa coisa. Ou então, porque muita gente apostou no começo do ano que, na verdade, eu estava, como se diz, criando dificuldade para vender facilidade, alguma coisa assim que se diz no mundo político, que eu estivesse querendo alguma coisa do governo. Então, assim, as pessoas ficaram meio atônitas, assim, mas o que ele está querendo? Então, eles rapidamente perceberam que eu não estava querendo benefício pessoal. Eu estava ali, estou a defender aquilo que são coisas que interessam a sociedade. Não me interessa nem um pouco ter 10 cargos na secretaria de não sei onde, 20 cargos não sei aonde, empregar cabo eleitoral. Eu não peço nada ao governo, nada. Tudo que eu peço ao governo é institucionalmente pela sociedade. Então, as indicações que a gente faz, né, elas todas são direcionadas para aquilo que são interesses da sociedade. Às vezes eu tenho visitado escolas, então a diretora diz assim, porque são os deputados que indicam, então aqui está faltando 3 auxiliares de secretaria, será que você não podia indicar? Eu diria assim, olha só, eu posso comunicar ao governo que providencie, agora eu indicar, eu não vou fazer. Então, assim, até porque eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Essa questão de cargo comissionado, isso é uma verdadeira, eu considero quase que uma praga isso. A Assembleia acabou de aprovar mais 26, deputado, né? Eu acho que não é nem a opinião do século diário, mas são os fatos que mostram. Uhum. O senhor, pelo menos na minha opinião, foi a revelação desse primeiro ano de mandato. Assim, ninguém esperava que aparecesse um deputado com um perfil independente, que realmente defendesse os interesses da população. Eu acho que isso são os fatos que mostram. Só um minutinho. Eu queria saber do senhor o seguinte, essa situação de acabar se destacando, eu não sei como o senhor vê isso é difícil até talvez para o senhor avaliar isso, mas assim, como que o senhor faz para não ser visto como olha, aquele deputado está cheio da soberba, está achando que está aparecendo demais, como que o senhor faz para trabalhar? É complicado, o senhor sentiu isso? Então, eu sei que corre ali nos corredores da Assembleia, né, que muitos deputados reclamam que eu apareço demais ali com o pessoal da TV Assembleia e não sei mais o que.
Tem deputados que me acusam o tempo inteiro que eu jogo para a plateia, né? Que tudo que eu faço é jogar para a plateia. E essa semana passada até eu respondi de uma forma, né, assim, porque eu tinha terminado um discurso ali e a deputada disse, mais uma vez jogando para a plateia, o líder do governo e uma outra deputada. E eu disse, olha, diferente de vocês, eu não jogo para a plateia, eu jogo com a plateia. Eu não jogo para o governo, né? Eu estou aqui justamente para trabalhar para a plateia e trabalhar de fato. Então, assim, eu acho que quem conhece a minha postura, eu tento de forma nenhuma, eu não sei nem como explicar isso, assim, eu não quero vestir a capa da autoridade, eu sou o deputado e tal, porque eu vejo que no mundo político as pessoas elas transformaram-se, elas são deputadas, elas são senadoras, elas são vereadoras, elas se desligaram, parece que, do mundo real, né? Você vê isso quando uma pessoa vai a uma solenidade, se não tiver um lugar especial, a pessoa se irrita e ela reclama e chama ali para reclamar. Se eu for uma solenidade, eu não sou tão frequentador desse tipo de evento, mas quando vou, se eu tiver que ficar em pé lá na última fila, para mim não tem problema nenhum. Assim, eu não faço questão de estar sentado no melhor lugar. Então, assim, eu acho que eu tenho tentado manter a minha postura e as minhas ações da forma mais normal possível, entendeu? E até essa questão, quando você coloca aí da revelação e tal, eu fico feliz com esses elogios que as pessoas muitas vezes me fazem através das redes sociais, ou às vezes vou ao supermercado, as pessoas me encontram, me parabenizam e tudo mais, mas que isso não me suba a cabeça, porque eu reconheço, na verdade, como nós estávamos conversando anteriormente, eu estou fazendo o papel de um parlamentar. Então, somente, eu não tenho feito nada de extraordinário. É que o mundo político anda tão desgastado que parece que o que eu tenho feito é algo de muito extraordinário, quando, na verdade, eu estou fazendo aquilo que é o meu papel. Deputado, o senhor tem pautado a sua atuação, principalmente, né, ou mais insistentemente, na questão da educação, na linha da educação, que acaba sendo mesmo a mesma linha de campanha, né, do governador Paulo Artung. O senhor é um crítico do Escola Viva e o senhor tem feito também várias visitas nas escolas em vários municípios e tem mostrado duas realidades, né, a da Escola Viva, que o senhor foi lá e conheceu e tal, e também a questão das escolas que estão sendo fechadas, das turmas que estão sendo fechadas, que não tem estrutura alguma, né, de funcionamento. Como é que o senhor tem visto essa discussão sobre a educação no Espírito Santo? Olha, eu tenho dito e repetido, eu acho, para se dizer o mínimo, a política educacional do Espírito Santo, ela é equivocada, completamente equivocada, para dizer o mínimo, porque às vezes eu acho que ela é uma tragédia. Por quê? O projeto Escola Viva, porque a questão, às vezes, ontem, por exemplo, na prestação de conta, uma pessoa perguntou, sabe porque você é contra o projeto? Ei, vamos entender o que eu estou falando. Eu não estou discutindo o projeto Escola Viva, porque não me interessa se ele é bom ou ruim. Eu estou preocupado com os crônicos problemas enfrentados pela educação capixaba, que de alguma forma são os mesmos quase que são enfrentados em nível de Brasil. Então, o governo tem uma proposta que é de turno integral, não sei mais o que, alugou lá em São Pedro, ótimo. Apesar de eu ser um crítico ao fato de, em tempos de vacas magras, com o governo dizendo que os cofres estão vazios, não é para você aumentar gasto nenhum com nada nesse momento, principalmente com aquilo que não é emergencial, aquilo que, olha, se eu não fizer, o mundo vai acabar. Não é isso. Mas tudo bem, alugou lá, matriculou-se quem quis, ótimo, tá bom, não mexeu com as outras escolas. Paralelo a isso, o governo fechou quase 500 turmas pelo estado inteiro, cortou 70% do programa estadual Dinheiro Direto nas escolas, puxou ali a aprovação do Plano Estadual de Educação de uma forma completamente atropelada, não houve discussão naquilo, fez um concurso de remoção no meio do ano e agora anuncia que no ano que vem a maioria das escolas não vão abrir
matrícula para primeiros anos do turno noturno, e as matrículas do EJA estão suspensas até janeiro. Suspensa, que a gente sabe porque ele não vai autorizar a abertura da maioria. No mesmo período em que, no ano que vem, o ensino torna-se obrigatório até 17 anos. Hoje o próprio secretário de Educação disse, nessa entrevista que eu acompanhei só um pedacinho de manhã, que tem no Espírito Santo cerca de 30 mil jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. Então não era para o governo estar fechando o turno noturno, porque se sabe que parte desses meninos trabalham. Já anunciou o fechamento da Maria Erecina ali no centro da cidade. A última coisa que podia se pensar nesse momento é fechamento de qualquer coisa. E o governo, o secretário de Educação, ele elabora umas coisas que só existem na cabeça dele. Ele elabora uma política para uma escola imaginária, um aluno imaginário, uma sociedade imaginária, um professor imaginário. Porque quando ele fala assim, nós temos vagas sobrando, ele contabiliza as vagas gerais que existem e fala assim, olha só, nós vamos fechar essa turma aqui, você pode ir para lá. Mas antes você tem que ter a certeza que você realmente vai poder ir para lá. Um exemplo do que eu estou falando. Se você fecha Maria Erecina ali, fecha o turno noturno, que tem EJA lá. Para onde esses alunos estão? Olha, a escola mais próxima é o Rabaioli, que está funcionando dentro do Sambão do Povo, porque a escola nova não está pronta ainda. Você já fez um diagnóstico que esses meninos vão realmente para lá? Porque você tem aqui na Grande Vitória o problema de gangue, e você tem um problema, porque olha só, eu fui aluno trabalhador desde a antiga 7ª série, eu estudei de dia, o dia inteiro e da noite. Você tem que ter um esforço sobre-humano para fazer isso. Até porque o adolescente, ele não tem a sua cabeça de achar assim, gente, isso vai valer muito a pena e tal, né? E eu vou conseguir. Até porque no meio que ele vive, em grande parte, ele não conhece ninguém que fez esse esforço e chegou em algum lugar. Então esse menino vai sair da escola. Lá em Muniz Freire, onde vão colocar a escola, o projeto Escola Viva, os alunos do noturno vão ter que ir para Piaçu. O distrito de Piaçu não fica longe do centro de Muniz Freire, mas existe a garantia de que todos os alunos vão, porque eu tenho dito e repito, isso não é clichê, que se um aluno não puder ir, o Estado tem que arranjar uma forma de solucionar o problema dele. Não é dizer assim, eu ponho o ônibus para você ir e já está bom demais. Como os municípios vão fechar um monte de escola também. Então você fecha uma escolinha lá da roça, não, nós podemos levar porque só tem 20 meninos ali, só tem 15, nós vamos levar ele para o centro da cidade. Existe a garantia de que aqueles 15 meninos realmente vão, porque o transporte também que traz esses meninos para as escolas, às vezes ele não vai na casa do menino buscar. O garoto vai ter que andar 2 quilômetros a pé até chegar ali e tal. Então que reflexo isso tem para aquela criança? Em termos de que hora que ele vai ter que acordar? Então é uma política totalmente desencontrada. É doida a política educacional do Estado. E aí o projeto Escola Viva... 90% das escolas do Estado não tem como absorver esse projeto, porque elas têm estrutura nenhuma para isso. Então, quer dizer, o projeto é excludente. Milhares de jovens jamais terão essa oportunidade. Outra questão, o governo faz tudo de uma forma atropelada. Eles estão querendo colocar lá no Marita Mota, em São Mateus, e no Dom Combone, lá em Ecoporanga. Eu só citar esses dois exemplos. Duas escolas que foram reformadas recentemente, estão ótimas, né? Foi praticamente construídas novas, uma estrutura realmente muito boa, etc, etc. No Marita Mota, você coloca lá, óbvio que se é turno integral, uma parte daqueles meninos não tem que sair. As outras escolas que tem ali em São Mateus, todas precisam de reforma. O Pio 23 ou Pio 12? João 23. Aquela escola tem que construir nova. Então, por que o governo, antes, olha só, antes ele deveria então ir lá e reformar essas escolas, ampliá-las e dizer assim, olha, agora a gente pode transferir esses alunos que não vão querer ficar aqui ou não vão poder, eles vão para um outro espaço tão bom quanto existe. Piovesan e Everest aqui, o Everest Piovesan em Cariacica é a mesma história. Ou José Moisés, são duas escolas boas, que o governo está de olho nas duas. Se colocar ali na região, as outras escolas têm péssima estrutura, não tem como absorver esses meninos. Então é uma política toda feita é um projeto marqueteiro. Por quê? Porque daqui a 3 anos eu vou ter 30 escolas, porque esse é o planejamento, e chega, eu posso filmar, bater foto, como essas propagandas lindas que têm aparecido na televisão, mas a realidade da maioria das escolas é deprimente. Deputado, como é que é ter caído no ambiente de uma Assembleia Legislativa
que está de joelhos ao governador Paulo Artung. Como é que é isso? Então, é difícil, né? É difícil porque a maioria dos deputados ali tem compromissos com o governo, né? Embora muitos se julguem independentes. Então, é muito difícil. Por quê? Porque de antemão, quando chega um projeto do governo, a gente já sabe que esse projeto praticamente vai passar do jeito que chegou. Foi assim com o Plano Estadual de Educação, foi assim com a LDO, foi assim com o PPA, foi assim com o orçamento. Tem sido assim o tempo inteiro. Então, às vezes, os deputados se irritam comigo quando eu digo que os projetos do governo passam do jeito que o governo manda, mas as provas estão lá. É só olhar todos os projetos do governo como eles passaram durante o ano. Então, assim, os deputados dizem, você ofende os deputados ao dizer isso e tal. Eu não estou ofendendo ninguém, mas é muita coincidência que, então, se os deputados votam mesmo por acreditar naquele projeto, que, assim, então sempre o governador está certo. No caso do orçamento, mais de 1.000 emendas foram feitas. Nenhuma foi aceita, nem mesmo dos aliados de primeira hora do governo, né? Então, assim, nós desconhecemos tudo, então tudo aquilo que o governo diz está certo, e eu acho, às vezes, que o governo já tem tanta certeza, né, de que os seus projetos serão aprovados, que até falta um certo cuidado com aquilo que é mandado para lá, né? A gente estava observando, por exemplo, no orçamento, o que é destinado às escolas vivas para os próximos 4 anos no PPA, e o dinheiro que é destinado para as escolas vivas, né, no orçamento, não bate com o requerimento que a gente fez há pouco tempo de qual é o custo dessas escolas. Então, por exemplo, tem lá destinado, se eu não me engano, 50 milhões, quando deveria ter no mínimo 90 milhões, porque senão você não vai dar conta de fazer 30. Ou o governo desistiu das 30, ou então o orçamento é feito ali do jeito, né, de qualquer jeito, porque sabe que ano que vem eu vou poder mexer, eu mando ali um orçamento e tal. Até porque nós aprovamos no começo do ano, não sei se vocês lembram, um projeto de lei do governo que dava autorização para o governo mexer no orçamento, e isso era para esse ano, devido à dificuldade. Até alguns deputados na época, né, disseram que a gente estava dando um cheque em branco para o governo, só que esse cheque em branco passou a vigorar como lei na LDO, porque era para valer só para esse ano, está na LDO para o ano que vem, né? Então, assim, eu acho que o parlamento ele se apequena quando ele não debate exaustivamente os projetos que vêm do governo, né? Porque a sociedade espera isso da gente, e o parlamento, a função é essa, né? Então, eu não tenho uma vida muito fácil ali no parlamento, mas eu tenho uma relação amistosa com a maioria dos deputados e tudo mais. Mas a gente tem tido debates, às vezes, né, assim, ferrenhos ali com alguns deputados em função de posicionamentos, né, que eles defendem arduamente, né, aquilo que o governo manda. E não é a questão nem de eu achar que a gente tem que reprovar o que o governo manda, mas a gente tem que melhorar essa nossa função, né? E às vezes, por exemplo, hoje no parecer que eu fiz, eu relatei contra porque o projeto não veio acompanhar de argumentação que me possibilitasse o entendimento claro, né, do que eram os objetivos do governo ali. Mas, enfim, estamos lá e vamos continuar lutando, né? Deputado, 2016, seu nome chegou a ser citado aqui em Vitória como um dos nomes que poderia disputar a eleição para prefeito. O senhor tem planos municipais? E só mais uma questão aqui, aproveitando a pergunta da Renata, houve também um momento quando a rede estava formando os quadros e que havia aí uma história do ato que o senhor estaria em conversa com a rede. Isso já passou, parece que foi esperado. O senhor está agora acomodado no PSDB? Eu respondo primeiro a Renata, né, sobre a questão da... Eu fico muito feliz e me sinto até lisonjeado com o fato do meu nome ter sido ventilado como uma possibilidade. Renata, esse não é um objetivo. É claro que na política, né, às vezes acaba que você é levado para um determinado caminho, mas esse não é um objetivo primeiro, embora eu fico muito feliz com isso. Eu acho que foi com você mesmo que eu conversei uma vez, que me perguntava mas você não se candidataria de jeito nenhum? Com um projeto muito bem construído, né,
junto com a sociedade, mas sem aquela questão assim, de usar o discurso, não, porque nós vamos fazer isso com a sociedade, mas realmente uma coisa muito bem construída, né, num projeto diferenciado, eu até aceitaria pensar sobre isso, né, enfim. Quanto à questão do rede, na época, né, nós chegamos a conversar, eu cheguei a conversar com algumas pessoas do Rede que me convidaram até, né, houve uma conversa que gostaria que eu fosse para lá para ser o candidato do Rede no ano que vem, mas logo fechou aquela possibilidade de eu ir, porque logo veio a lei, né, que a Dilma sancionou, que proibia você mudar para Partido Novo, né? Então, essas conversas também se esfriaram e a gente não voltou mais a falar sobre isso também, assim, né? Tem algumas pessoas do Rede ainda tentando, né, conversar, me convencer a pensar e tal, porque estão achando que vai abrir ainda uma janela e tal, não sei mais o que. Eu acho que a gente pode estar sempre conversando, né? Não vejo problema nisso, mas assim, não sei, eu não entendi muito bem também a postura do Rede aqui no Espírito Santo. Assim, eu estava observando quem está ali envolvido, tem pessoas interessantíssimas, mas tem pessoas que estão dentro do métier comum. Isso quer dizer, tem, né? Cacique também. Tem cacique. Tem pessoas que pensam a política tradicional para um partido que vem como, né, se é novo, então, porque lá atrás a Marina teve outras ideias, né? Não ia filiar não sei quem, não ia aceitar não sei quem, etc. Mas me parece que isso já meio que caiu por terra, né? Então, também assim, não vi ainda onde o Rede aqui no Espírito Santo ele vai se firmar como uma alternativa diferenciada, né? Eu ainda não consegui ver muito isso também, mas talvez o tempo me mostre. Está feliz em PSDB? Renato, não sei se eu estou feliz, assim, eu acredito, no PSDB nós temos pessoas interessantes no PSDB aqui do Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu tenho dito sempre nas nossas reuniões é que os partidos eles precisam abrir espaço para os jovens. Não adianta, essas cabeças velhas, elas vão pensar sempre da mesma forma. Você tem que dar espaço para o novo. Esses meninos... Olha só, a experiência ela é fundamental. Você não pode prescindir da experiência de políticos, né, que conhecem a história e tal. Isso é fundamental. Mas a gente precisa do novo, a gente precisa da oxigenação, a gente precisa da renovação. E ela só se dará com a atuação efetiva do jovem. Nós temos a Juventude Tucana e o outro partido tem a Juventude não sei o quê, mas assim, se dá pouco espaço, né? Então eu acho que a gente precisa, tem uns meninos muito novos, com uma cabeça diferente, com um pensamento diferente, que eu acho que a gente precisa fazer isso para avançar, né? Eu não sei, eu estou bem no PSDB, né? Assim, eu estou bem. O partido, apesar a gente tinha falado lá no começo sobre a questão da base, né? A maioria das pessoas não me pressionam, assim, o partido não tem me pressionado para, olha, você, né, tem, lá no começo alguém disse, até não sei se vocês lembram, né, que alguém do PSDB teria dito que tinha que cortar minhas asas e não sei mais o que, mas isso nunca aconteceu, assim, se você pensar assim, a executiva nunca, né, te chamou e tal, para te pressionar, não, nunca, assim, nunca entendem a minha posição, eu creio que entendem. E eu acho que, de alguma forma, eu represento bem o PSDB, assim, no sentido de que a minha postura, eu acho que contribui para uma nova imagem do PSDB, para a construção de uma nova imagem, que eu acho que é fundamental, né?